E não é que pela enésima vez o nome de Sampaoli, desde que ele saiu do Santos, voltou à pauta? Pois é, depois de tanto tempo, desde que ele abandonou o time, não abandonou não, o contrato dele acabou, ele não quis renovar entre 19 e 20, o Santos quis renovar com ele ainda na gestão Pérez, ele decidiu ir embora, desde então o Sampaoli viveu várias fases diferentes, o Santos viveu várias fases diferentes, mas uma coisa é certa, o nome do treinador ao Santos Futebol Clube sempre foi especulado em vários momentos, mas isso nunca aconteceu até agora. O nome volta em pauta, a gente vai falar sobre isso aqui. Não antes de você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada e colaborar com o nosso conteúdo. Estamos aqui trabalhando em pleno sábado, produzindo conteúdo para vocês. Então, se vocês puderem, inclusive, tornar-se membros. Aliás, eu vou trazer uma novidade nessa semana para quem se tornar membro aqui, que vai ficar legal, hein? Para quem quiser se tornar membro em qualquer categoria. Lembrando que já tem vídeo exclusivo aqui no canal. Gravei um vídeo essa semana exclusivo. A partir de quinta-feira da semana que vem, às 8 da noite, vai ter live exclusiva toda semana para membros e vídeos exclusivos também toda semana para membros. Eu estou comprometido com os membros, não vou deixar eles na mão, então se você quiser se juntar a esse clube, só clicar aqui no botãozinho Seja Membro. E por fim, gostaria de te perguntar uma coisa, vocês repararam nesse meu óculos novo? Pois é, esse óculos eu fiz lá na Estilo, eu fiz na loja de Santos, fui muito bem recebido pelo Caio, dono das lojas, e então a gente fez uma parceria que eu acho muito legal trazer aqui para vocês, porque a Estilis tem lojas em toda a Baixada Santista, eles têm lojas em Santos, eles têm lojas na Praia Grande, eles têm lojas em São Vicente. Uma loja em cada uma dessas cidades, e eles também têm uma loja em Campinas, para quem é de Campinas. E está ampliando, novas lojas vão surgir em breve. Eu recomendo demais a Estilis porque eu tive que fazer 4 óculos lá. Eu precisava de 2 óculos de sol. Inclusive fiz até um vídeo outro dia com óculos de sol. Logo mais eu vou trazer aqui o outro óculos de sol que eu fiz, que é bem legal. E eu não conseguia porque eu tenho 3 graus de astigmatismo. E também fazia 3 anos que eu não fazia exame, então eu precisava atualizar. Fiz tudo lá, fiz o exame dentro da loja, bonitinho, agendei o exame. Aí percebi que o meu grau era o mesmo, então portanto eu posso utilizar o meu óculos antigo ainda. Eles arrumaram o meu óculos antigo, ficou super firme, ele estava mega frouxo. Ainda fizemos 4 óculos, 2 de grau, um é esse aqui que eu tô trazendo para vocês, e 2 escuros de grau também. E é muito legal os preços, porque lá, além de você sair com o seu óculos, a depender do seu grau, em até 1 hora, é um baita de um espaço, tem mais de 2.000 modelos de armações diferentes para você escolher, tem espaço kids para as crianças, uma TVzinha, um sofá para você ficar esperando o seu óculos ficar pronto, tomar um cafezinho, um cappuccino na faixa, e os preços são muito baixos. Armação, gente, qualquer armação, R$ 49,90 para óculos de grau e óculos de sol, R$ 149,90. Então, assim, é tudo muito barato. Você entra na loja, parece uma coisa bem granfina pelo padrão, mas quando você vai ver os preços, cabe no bolso. Então, sem contar o atendimento, que é o diferencial das lojas, todas elas. Então, se você estiver precisando fazer um exame, se precisar trocar de óculos ou apenas comprar um óculos de sol novo, recomendo demais a Estilis, porque os produtos são de qualidade, o atendimento também, e você não vai se arrepender, fechado? Dito isso, vamos trocar uma ideia sobre Sampaoli, porque é incrível, né? É muito incrível, na verdade. O Sampaoli, desde que deixou o Santos, nunca deixou o Santos. Pelo menos no imaginário. Ninguém fez um trabalho tão bom quanto o Sampaoli desde que ele deixou o Santos, né? O Cuca foi finalista de Libertadores, é verdade. Mata-mata tem essa coisa do tiro curto, mas um trabalho consistente ninguém passou perto de fazer. Inclusive em termos de aproveitamento. Foi o último treinador que teve acima de 60% de aproveitamento no Santos, foi justamente o Sampaoli em 2019. Com um time que teve muito investimento também, é verdade, mas os jogadores que acabaram se tornando titulares naquele time não eram os jogadores mais caros. Os investimentos não deram certo, né? Com uma ou outra exceção, não deram muito certo, né? O Santos conseguiu se formar ali com jogadores que estavam mais no dia a dia. O Veríssimo, que veio da base, o Pituca, que estava no time B, você tinha lá na frente o Sacha, que estava meio escanteado. Você tinha ali um time, o Marinho, que veio numa troca com o David Braz, veio de graça também. Enfim, o Sanches foi uma aquisição, mas já tinha acontecido no ano anterior, de 2018, né? E era um cara que estava firmado no time. Então,
o São Paulo conseguiu dar uma liga muito interessante e mais do que dar liga e ter um aproveitamento e ter resultado, ele conseguiu praticar um tipo de futebol que o santista se identificava. Nós não ganhamos títulos em 2019, mas nós fomos felizes. Eu tenho muita saudade do ano de 2019, pela maneira de como o time jogava, pelo como o time encarava o adversário dentro e principalmente fora de casa, não tinha medo. A gente sabia que poderíamos tomar uma derrota, inclusive acachapante, acontecia de vez em quando, mas era um time com o DNA do Santos. Um DNA ofensivo e um DNA de ter coragem, de fazer de qualquer lugar a tua casa. E um DNA também de ser muito esfomeado pela bola. A gente falava, o São Paulo falava do amor pelo balão, mas era impressionante a intensidade daquele time sem bola, o que aquele time fazia para recuperar a bola do adversário no campo ofensivo, marcando em bloco médio quando precisava. Era uma coisa linda de ver. Foi um trabalho, para mim, é o trabalho do São Paulo que melhor encaixou aqui no Brasil, de longe. Então ele deixou muita saudade. E a identificação dele com a cidade, com o torcedor, com as crianças, tudo aquilo foi muito marcante, né? Foi muito marcante. Eu tenho saudade do Careca mesmo e nunca escondi de ninguém. E a partir dessa relação que se criou, começou-se a todo mundo falar, pô, e aí o São Paulo? Só que, cara, assim, desde que saiu do Santos, o São Paulo primeiro ele treinou o Atlético Mineiro, ele chegou a ser terceiro colocado de um Brasileirão, que ele teve chance de títulos, mas foi bem no Atlético Mineiro. E ia continuar no Atlético Mineiro não fosse um convite para ir para o Olympique de Marseille. E aí ele vai para Marsella treinar o Olympique e, cara, era um time que não tinha a campanha que teve com ele em muitos anos. O Olympique de Marseille, para muitos, para mim também, é o maior clube da França, né? O Saint-Étienne eu acho que é o maior campeão francês, mas o Olympique de Marseille é o que tem a torcida mais forte, é o time mais tradicional, né, e tudo mais. Teve o Lyon, que cresceu muito na época do Juninho, que ganhou 7 campeonatos seguidos. Aí teve agora, claro, o Paris Saint-Germain se tornando esse clube que é referência por conta do investimento do Qatar, mas o Olympique é o que tem a torcida mais forte, assim, as torcidas da França são muito fortes. E ele pega e faz um trabalho magnífico no Olympique de Marseille, né? Ele deixa o time, ele é vice-campeão do campeonato francês, que é praticamente ser campeão, fica atrás só desse PSG, que tem os jogadores mais caros do campeonato, leva o time para a Champions League e ele não tem um acordo, não consegue um acordo, ele pede um maior investimento no ano seguinte, o Olympique não dá, ele resolve sair. E aí o São Paulo começa a não conseguir encaixar mais trabalhos, né? Tem a passagem pelo Flamengo, eu não vou falar exatamente na ordem, mas tem a passagem pelo Flamengo, aí tem volta para o futebol europeu, que foi muito mal, a própria volta para a França foi muito ruim, teve volta para Sevilha, que ele treinou o Sevilha, e foi muito mal também, embora tivesse classificado nas Copas ali, a missão dele era tirar o time da zona do rebaixamento, ele até consegue, mas não consegue dar um desempenho legal para o Sevilha. Então assim, o São Paulo começa a não encaixar nenhum trabalho mais desde que ele deixou o Marseille. E desde então, principalmente, o seu trabalho sempre foi muito... sempre que o São Paulo se via desempregado, o nome dele sempre foi muito atrelado ao Santos Futebol Clube. Uma vez foi na Série B, quando ele disse não treino times da Série B, vocês lembram disso. Outra vez foi quando virou o ano, o Santos chegou a negociar com o São Paulo, antes mesmo de falar com o Luiz Castro, enquanto a Série B estava rolando. E eu dei essa informação na época com exclusividade no meu Twitter, que o São Paulo disse não. O Santos ofereceu um baita de um salário para o São Paulo. Se eu não me engano, foi na casa de 2 milhões de reais por mês. Eu lembro que foi eu que eu soltei informação em dólar. Hoje o dólar já aumentou, enfim, mas eu posso depois buscar esse tweet. Deveria ter buscado aqui, mas eu me esqueci, eu não achei que eu não fosse citar isso. Mas e ele recusou e ele indicou o Mariano Sosso para o Santos. E o Marcelo Teixeira nem pensou em falar com o Mariano Sosso. Ele falou, se vocês querem um técnico com as minhas características, vão lá buscar o Mariano Sosso, que tinha treinado o Independiente, de Avejaneda, algo assim. Ou Newell's, eu não lembro exatamente qual, eu sempre confundo. Esses times vermelhos da Argentina, desculpa. Mas... E aí o Santos começou a tratar com o Luiz Castro, depois tratou com o Quinteiros e acabou contratando o Caixinha. Quando o Santos foi demitir o Caixinha, novamente o Marcelo Teixeira conversou com o Sampaoli. O que os apuradores, né, os setoristas do Santos dizem que o Marcelo Teixeira sempre teve um ótimo relacionamento com o Sampaoli, porque na época do Pérez, o Marcelo Teixeira era presidente do Conselho Deliberativo
E segundo esses setoristas, o Marcelo era um cara que o Sampaoli procurava porque ele já não tinha mais diálogo com o Pérez. E o Marcelo fazia esse meio campo entre o técnico e a diretoria do Santos. Pra você ver o amadorismo do Santos, né? Precisa do presidente do conselho deliberativo se metendo no futebol do clube. Uma loucura, né? Vai o presidente do conselho hoje se meter no futebol do Marcelo Teixeira pra você ver o que acontece. Mas isso é papo para outro vídeo. Fato é que o Marcelo estabeleceu uma boa relação com o Sampaoli, esteve muito próximo de trazer o Sampaoli desde na época que o Santos demitiu o Caixinha. De novo citando aqui os setoristas, o que foi apurado por eles à época é que o staff do Sampaoli não queria que ele acertasse com o Santos naquela época. Eles estudaram, fizeram um longo estudo do elenco do Santos e falaram para o Sampaoli: não aceita, não tem condição de você treinar esse time. O time não tem condição de entregar aquilo que você espera. O Sampaoli bateu de frente com os caras e falou: não, quero voltar, tô com saudade da cidade, quero treinar esse time. Teria ligado para jogadores do Santos para saber como que tava o clima. Nananana. Era na época um cenário diferente, janela fechada. E o Sampaoli sabia que precisava de reforço. Você tinha... E ele sempre pediu, né? Ele pediu naquela época, não seria diferente pedir agora. Então... Mas mesmo assim ele disse que estava disposto. Até que uma entrevista coletiva do, na época, CEO do Santos, Pedro Martins, colocou tudo a perder. Me pareceu proposital aquela entrevista, para atacar mesmo o Sampaoli, quando ele fala que aqui não vai ter ninguém que vai ter chave de nada. Porque a gente sempre soube que o Sampaoli sempre foi esse cara que precisava da chave do vestiário, cara. Ele comandava tudo. E num cenário que o Santos tem um Alexandre Matos, que é muito mais um cara que inclusive já trabalhou com o Sampaoli no Atlético, salvo algum engano, eu vi algum corte do Charla falando sobre isso. Ele citando alguma passagem da relação dele com o Sampaoli, que segundo, pelo que eu me lembro, ele dizia que era muito boa. Aliás, um outro trunfo esse que eu acabei de me lembrar, né? Se a relação de fato é boa, eles podem se encontrar se de fato isso eventualmente acontecer. Mas... o Pedro Martins dá uma entrevista ali que o Sampaoli diz, segundo os setoristas, cara, não dá pra mim, não vou voltar. Então o Santos acaba contratando o Kleber Xavier diante das negativas de todos os outros técnicos. Agora, com a janela aberta, com o Neymar em forma pelo menos, não tá jogando nem perto do que pode, mas tá em forma. E com possibilidades, com a vinda do Alexandre Matos, pode ser que a coisa seja diferente. E por que eu tô citando o Sampaoli? Porque assim, ontem na live do Wagner Frederico, ele deu algumas informações bastante importantes. Ele deu a informação de que conversou com uma pessoa muito próxima do Marcelo Teixeira, que disse para ele que o Marcelo confessou para essa pessoa que se o Santos demitir o Kleber Xavier, se o Santos ganhar do Juventude, não vai demitir, tá? Mas se o Santos demitir o Kleber Xavier, seja no próximo jogo, em algum momento, vai tentar o Sampaoli. O Marcelo Teixeira teria admitido para essa pessoa. Mais do que isso, segundo o Wagner Frederico, o Marcelo Teixeira teria dito para essa pessoa que se arrepende de não ter trazido o Sampaoli lá atrás, agora. E aí eu fico aí pensando, né, mas se ele se arrepende, então não foi o Sampaoli que negou? Como assim se arrepende? Dependeu dele e ele não trouxe, ele preferiu trazer o Kleber Xavier? Eu achei estranha essa história. Achei estranha. Claro, ele poderia depois da entrevista do Pedro Martins ter demitido o Pedro Martins, não só pela sabotagem do Pedro Martins à época com relação à contratação do técnico, mas pelos absurdos que o Pedro Martins falou aquele dia, que muita gente se esqueceu, mas eu não esqueço. Diminuindo o Santos. Tratando o Santos como se fosse qualquer clube. Problemas internos você resolve internamente. Eu achei um absurdo. Não que ele estivesse incorreto com relação ao modus operandi da diretoria. Ele estava mais absolutamente correto. Só que o papel do CEO não é fazer isso. Fazer o que ele fez aquele dia. Não na minha maneira de analisar. E aí o Marcelo preferiu manter o Pedro, em vez de ir atrás do Jorge. É o que parece pela apuração do Wagner. E mais do que isso, o Wagner disse que ninguém falou isso pra ele, mas que ele tem o sentimento de que o Marcelo já teria até procurado o Sampaoli, conversado com ele sobre uma eventual possibilidade para ele poder falar coisas assim tão afirmativas. Gente, aí a gente entra numa situação hipotética, né? Porque tem um jogo contra o Juventude pela frente que o Santos tem a maior obrigação. É o jogo que até agora que o Santos enfrentou, até mais do que o Sport, que o Santos tem a maior obrigação de vencer desde que o campeonato começou.
O Juventude tem um gol marcado fora de casa, perdeu todos os jogos fora de casa. Então o Santos tem a obrigação de vencer. Independentemente do time, do esquema que botar a campo. Se o Santos vencer, o Kleber Xavier não está prestigiado, ele vai precisar de uma boa sequência de vitórias para a gente virar a página com relação ao treinador. Isso vai acontecer? Eu acho pouco provável. Eu acho que eventualmente daqui a pouco ele vai acabar caindo. Uma hora ou outra. É a minha percepção. Torço para que não, porque se ele ficar, é sinal que o time melhorou e todo mundo está feliz. Né? Mas acho que vai acontecer essa demissão em algum momento, cedo ou tarde. E aí tem a situação do Vojvoda estar no mercado. Vojvoda a gente já soube, o Felipe Camargo soltou, eu falei sobre isso aqui semana passada, no começo dessa semana, que não é um técnico que a diretoria queira. É um técnico que a diretoria não confia. É um técnico que a diretoria acha inexperiente. É um técnico que a diretoria não vê com bons olhos. Eu acho um pensamento ridículo. Ridículo. Mas é quem tá lá, é quem comanda. São os caras que estão lá, eles tomam a decisão, não sou eu o presidente. Se fosse eu, já tinha demitido o Kleber e trazido o Vojvoda há muito tempo. Trazido assim, né? Apresentado um projeto pro Vojvoda. Só que a gente tem uma questão aqui que a gente não sabe qual dos dois técnicos querem o Santos. E aí, beleza. Você pode tentar os dois, inclusive simultaneamente os dois te disserem não. Para atrair esses caras que são técnicos de uma outra prateleira, você vai precisar de um projeto. A diretoria do Marcelo Teixeira, junto ao Alexandre Matos, são capazes de apresentar um projeto para convencer um desses dois técnicos? Não sei. Não sei. O Santos não conseguiu convencer Tite, não conseguiu convencer Renato Gaúcho, não conseguiu convencer o Dorival, que foi pro Corinthians. Que foi pro Corinthians que, gente, tá na situação política que tá. Não foi pro Santos, disse que não queria trabalhar e semanas depois acertou com o Corinthians. Então, qual o poderio dessa diretoria que não conseguiu Gustavo Quinteiros, não conseguiu também lá no começo do ano o Luiz Castro, tem para conseguir Sampaoli ou Vojvoda? Digamos que eles tenham, que agora que com o Alexandre Matos eles vão conseguir traçar um projeto capaz de convencer tanto o Sampaoli quanto o Vojvoda. Certamente esses técnicos pedirão um orçamento de contratação, principalmente o Sampaoli. O Santos tem condição? O Santos nessa janela trouxe jogadores de graça, o Santos tem condição de fazer investimento. O Cabalheiro lá veio por uma grana, mas é uma grana a perder de vista. Tá difícil a situação do Santos no mercado, tá passando por problemas financeiros, porque a administração é péssima financeira do clube. Então, se encaixaria, porque também não adianta nada trazer o Sampaoli, o Santos prometer mundos e fundos para ele, chegar no dia a dia, ele mete a boca no microfone, vocês lembram bem, e vai detonar a diretoria como ele detonava a antiga diretoria, e aí vai virar o clima vai virar uma merda. Não adianta. Não adianta. Vojvoda certamente pediria reforços, mas eu acho que é um cara que trabalhou com um plantel um pouco pior, né? Bem pior do Fortaleza e conseguiu tirar muito de pouco. Se encaixaria melhor? Bom, gente, se eu tivesse, se os dois me dissessem sim, claro, ia depender do salário que os dois ganham, ia depender do orçamento que eles me pediriam para ter, mas eu hoje, com muita dor no coração, muita dor mesmo, porque o Sampaoli é o técnico, um dos técnicos que eu mais gostei de ver treinar o Santos. Sei lá, tirando o Leão no auge, o Luxemburgo no auge. Ah, cara, o Sampaoli é o cara que eu pagava um pau, assim, pra maneira dele, como ele montava os times e como o Santos jogava. Então eu tenho muita saudade de ver aquilo de novo, mas o meu ponto é, eu não sei se a gente vai ver aquilo de novo. E aí pode ser uma frustração muito grande. Eu não sei se a gente vai ver aquilo de novo, porque é outro time. Quando o Sampaoli treinou outros times, Atlético e Flamengo, principalmente o Flamengo, que era um time muito forte, a gente não viu aquele futebol. O time do Dorival do São Paulo bateu o time do Sampaoli na final da Copa do Brasil com extrema facilidade. Extrema facilidade. Era problema atrás de problema de vestiário todos os dias. Então, assim, eu tenho certeza que o Sampaoli é um baita de um treinador dentro de campo. Pra mim, ele é um gênio, cara. Um gênio. Mas ele traz um pacote que é complicado. Já o Vojvoda é um cara mais limitado que o Sampaoli dentro do campo, mas também é um cara que oferece variação tática, é um cara que melhora jogador médio, transforma em jogador bom, coisa que o Santos precisa.
É um cara que deu as suas estouradas em coletivas, principalmente nessa final de passagem pelo Fortaleza, mas é um cara muito centrado, um cara que é tranquilo, que é agregador. Ninguém fica 5 anos num clube se não tiver essas características. Então, pensando em curto, médio e longo prazo, eu não pensaria 2 vezes em contratar o Vojvoda. A minha opção agora, o Vojvoda não quer. Não, claro que eu iria contratar o Sampaoli se eu pudesse. Claro. E outra, digo mais. Na mesma live do Wagner Frederico foi feita uma enquete. E tinha muita audiência na live dele. Quem o Santista contrataria, Vojvoda ou Sampaoli? O Sampaoli ganhou com massiva maioria. Se eu não me engano, foram 70 e poucos % contra 20 e poucos %. 33 contra 27, algo assim. Pelo menos na parcial que eu vi. Por quê? Porque o Santista ele tem aquela coisa, aquele sentimento de... Por que o Santista elegeu o Marcelo Teixeira, né? Sei lá, ao contrário de algum outro presidente que nunca tinha sido presidente. O Marcelo concorreu, era o único que já tinha sido presidente contra 4 caras que não foram. Por que o Santista votou no Marcelo? Porque queria, tipo, pelo menos com ele a gente foi campeão ali, já conhecemos, não vai fuder demais, aquele medo do desconhecido. Acontece que quando o Santos trouxe o Sampaoli, ele já era um técnico, tinha saído de seleção de Argentina e tal, treinado já a primeira passagem pelo Sevilha. Ele já tinha sido muito campeão no Chile, tanto na seleção como em Laú. Já tinha enfrentado o Santos, mas era uma aposta, cara. Era uma aposta. Qualquer técnico vai ser uma aposta. Você não sabe. Eu não consigo cravar que se o Santos contratar o Sampaoli de 2025, ele vai fazer algo parecido com o que fez em 2019. E eu não consigo cravar que o Vojvoda vai fazer no Santos a mesma coisa que ele fez no Fortaleza. Claro, eu não consigo cravar que nenhum técnico que o Santos vai trazer, independentemente do nome, vai fazer um bom trabalho. Todos eles são apostas. Só que você precisa pesar uma série de coisas. E aí quando eu começo a colocar cada item na balança, pra mim o Vojvoda pesa mais a favor. O Sampaoli pesa a favor. E aí, assim, pensando com o olhar da diretoria. Bom, a maioria dos caras na enquete do malandro lá quer ele. Então, vamos pegar o Sampaoli, que é um escudo pra nós, é o técnico que a torcida quer. Se não der certo, a culpa não foi nossa. Isso é de praxe de treinador, de diretor e presidente. Tira a responsabilidade de mim. Trouxe o técnico que vocês queriam. Se der merda, a culpa não é minha. Então, nesse sentido, seria ótimo para o Marcelo Teixeira trazer o Sampaoli. No sentido também de ser um cara que joga de acordo com como a torcida gosta de ver o time jogar, com certeza o Sampaoli. O Vojvoda, na maioria dos times, a maioria dos times que ele montou no Fortaleza, até por conta do material humano que ele tinha, eram times reativos. Eu não vejo problema de praticar um bom futebol reativo. O time do Cuca, que foi finalista de Libertadores, era um time de contra-ataque. Time reativo. O Santos amassou o Grêmio fazendo 4-1 na Vila Belmiro, acho que 2 ou 3 gols daquele jogo foram de contra-ataque, pô. O Santos de 2015 do Dorival, que foi finalista de Copa do Brasil e tudo mais, era um time que matou o São Paulo no contra-ataque na Vila Belmiro. Era um time que matou o Corinthians na Arena Itaquera com 2 contra-ataques. Era um time de transição. Não era um time de posse de... Claro, tinha posse de bola, mas não era um time de construção como era do Sampaoli, que fazia 2-3-5 lá na frente e sufocava o adversário e marcava a pressão o tempo. Não. Times que marcavam lá atrás e saíam em velocidade. Eu não tenho problema com esse tipo de jogo. Mas eu sei que a torcida do Santos gosta mais de um estilo mais pra frente. Então, nesses aspectos, o Sampaoli sai na frente. E outra, a diretoria não confia no Vojvoda, né? Isso é primordial, porque também não adianta você trazer o cara e aí, na primeira sequência de derrotas do cara, a diretoria mandar o cara embora e com a torcida, porque a torcida vai pedir, o torcedor é passional. Hoje, quem pede o Vojvoda, se ele tiver 4 derrotas seguidas e dessas 4, perder 2 clássicos, o torcedor vai falar que o cara é uma merda, que o cara é treinador de Fortaleza, que o Santos é muito maior que o Fortaleza, que esse cara não sabe nada, que esse cara é uma merda e que tem que ser mandado embora. Igual eu tô falando agora com o Kleber. O torcedor tava elogiando o Kleber, como eu tava elogiando o Kleber. Muitas vezes, a passa do elogio pra crítica a partir de uma certa análise. Outras não, o torcedor é muito passional, então perdeu é ruim, ganhou é ótimo. Então, se a diretoria não confiar no trabalho do Vojvoda com 4 derrotas, o que adianta você trazer um cara desse e mandar embora?
O Vojvoda, em 2022, se eu não me engano, eu sou péssimo coisa de ano, mas ele estava na lanterna no primeiro turno. Nesse momento ele tinha um aproveitamento inferior ao que o Santos tem hoje no Fortaleza. Mantiveram ele e ele levou o time no segundo turno para a Libertadores. Nem o Santos, nem o Palmeiras, nem o São Paulo, nem o Corinthians, nem o Flamengo, nem o Vasco, nenhum time suportaria isso. Um primeiro turno inteiro na lanterna com o treinador. O Fortaleza suportou e colheu resultados depois. Claro, esse ano o time não deu resposta e demitiram. Mas também gera um relacionamento muito desgastado. Eu acho, o que eu acho? Analisando tudo isso que eu falei, que se o Kleber Xavier sair, o primeiro nome que os caras vão bater na porta é o Sampaoli. Até a informação do Wagner. Mas eu, conhecendo essa diretoria como a gente conhece, imagino que é o que vai acontecer. Agora, se o Sampaoli vai aceitar ou negar, eu acho que se eles querem o Sampaoli, eles têm que correr, independentemente do resultado de segunda-feira. Por quê? Porque a janela está aberta. Ele vai, se a janela se ameaçar fechar, ele não vai querer. E aí, assim, se quiser o Sampaoli, já estuda o orçamento, vê se está nas condições do Santos, para não ter problema. Porque também não adianta ter o argentino aqui, a gente viver um caos administrativo também fora do campo. E outra, uma coisa que eu não mencionei, que pesa contra o Sampaoli, como seria o relacionamento dele com o Neymar? Com o Messi foi péssimo na seleção da Argentina. Péssimo. Até porque ele exige que os seus jogadores marquem muita pressão. O Neymar é um cara que marca, mas assim... Vocês viram, né? Eu trouxe os lances dele, aquele jogo contra o Sport. Tem uma bola que ele toca pro Luan Pérez, um passe errado que gera um contra-ataque. O time inteiro corre para trás e ele abandona a jogada. Você fazer isso com o Sampaoli, você pode ser quem você quiser ser. Tá fudido, irmão. E aí, se der uma merda entre Neymar e Sampaoli, a diretoria tá preparada para isso? O Vojvoda, eu acho que é um cara que lidaria melhor com essa história. Enfim... O que você pensa? Em quem você iria? Que lado você tá? Comenta aí e a gente vai se falando. Amanhã devo comentar sobre o time, né? Vamos ver se a gente vai ter um resultado mais severo de como vai ser esse time. Saiu algumas escalações aí, muito daquele modo que eu falei aqui, que vinha se comentando desde o início da semana. Mesmo esquema com algumas alterações. Bom Tempo pela direita, Barreal na esquerda, Neymar de falso 9, Roleiser por dentro. Zé Rafael e Schmidt. Enfim, Mike estreando, Souza. Vamos esperar um pouco mais para ver se vai ser isso. Se for isso, eu venho aqui amanhã, a gente comenta o que esperar desse time, dessa escalação, se for essa mesmo contra o Juventude. Fechado? E aí, claro, contra o Juventude, pós-jogo é aqui, você já sabe, né? Então, a bola parou de rolar, live aqui comigo para comentar a partida. Tamo junto, grande abraço, a gente vai se falando e até a próxima. Ótimo sábado.